Mistério e suspense do começo ao fim do livro. Teorias da conspiração. O livro que fez Dan Brown ficar conhecido. Eu estou falando do livro O Código da Vinci, do escritor Dan Brown. É sobre este livro que vai ser este vídeo. Então, se você gosta do Dan Brown ou gosta do Código da Vinci, fica até o final do vídeo, que este vídeo está muito bom para você. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que eu me apresentei, deixa eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito, mas ajuda demais o canal a crescer. E eu fico muito grato com vocês, tá? Agora, começando o conteúdo do vídeo, tá? Deixa eu avisar para vocês primeiramente, tá? Se eu começar a suar aqui no vídeo, não é porque eu estou nervoso, mas é simplesmente porque está muito calor aqui na minha cidade, tá? É 10 horas da manhã, mais ou menos agora, mas já deve estar uns 36 graus e está calor demais. Daí eu tenho a iluminação aqui para poder gravar, fica ainda mais quente. Então, se eu começar a derreter aqui, tá? Saibam disso, não é porque eu estou nervoso e suando nervoso, mas sim porque está muito calor aqui, tá? Agora, de fato, começando o conteúdo do vídeo, este livro eu li ele pelo Kindle, então eu não tenho ele físico, tá? Eu comprei um box digital que tem os 5 primeiros livros ali do professor Robert Lennon, da série do professor Robert Lennon, e foi pelo Kindle que eu li então, tá bom? O Dan Brown, ele já vendeu mais de 250 milhões de livros, então é um escritor bem conhecido aí, né? Inclusive, o último livro que ele lançou, chamado O Segredo Final, está entre os mais vendidos no momento. Esse livro foi lançado em setembro, então veja bem como ele é um escritor de renome, tá? Mas neste vídeo nós vamos falar do livro O Código da Vinci, tá? Que é o livro responsável pelo Dan Brown ter ficado conhecido, tá? Deixa eu explicar isso melhor. O Dan Brown já tinha lançado 3 livros. Ele tinha lançado o livro Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, Ponto de Impacto, e então ele lançou o livro O Código da Vinci. Até ele lançar o livro O Código da Vinci, ele ainda não era conhecido, tá? Ele lançou esses 3 livros, mas ele não era nem um pouco conhecido. Ele vendeu muito pouco dessas 3 edições anteriores, desses 3 títulos anteriores, melhor dizendo. Mas quando ele lançou O Código da Vinci, esse livro aqui foi o responsável pelo boom da carreira dele, foi o responsável pela carreira dele decolar, tá? Porque é um livro cheio de polêmica, um livro cheio de história, cheio de teoria da conspiração que envolve igreja, e a igreja tentou aqui tirar esse livro de circulação, tentou impedir também o lançamento do filme com o mesmo nome, O Código da Vinci. Então, todas essas polêmicas que envolveram esse livro, fizeram esse livro vender muito, vender milhões de cópias. Se eu não me engano, no lançamento ele já chegou a vender ali cerca de 80 milhões de cópias, tá? É o livro mais vendido do Dan Brown. Então, O Código da Vinci é um livro que faz parte da série do professor Robert Lennon. Eu já falei isso no vídeo anterior que eu fiz sobre o livro Anjos e Demônios aqui no canal. Inclusive, quando você tiver tempo, vá lá e assista e deixa o seu like. Mas eu vou repetir aqui porque tem muita gente que não sabe que O Código da Vinci é um livro de uma série, tá? Então, essa série é composta agora, com o último lançamento do livro chamado O Segredo Final, é composta por 6 livros. O primeiro livro é o livro Anjos e Demônios. O segundo livro é este livro que nós vamos ler, que nós vamos conversar aqui hoje, o livro O Código da Vinci. O terceiro livro é o livro O Símbolo Perdido, que inclusive eu estou lendo aí e até que estou gostando, estou achando bem interessante esse livro. O quarto livro tem o título chamado Inferno. O quinto livro se chama Origem e o sexto livro, O Segredo Final. Ou seja, O Código da Vinci é o segundo livro desta série do professor Robert Lennon. Esse livro, ele foi adaptado para o cinema, tá? E aqui eu quero já explicar para vocês porque essa adaptação para o cinema foram adaptados alguns livros deste para o cinema. Só que foi uma verdadeira salada mista, tá? Foi totalmente errado, ficou totalmente confuso. Por quê? O primeiro que foi adaptado foi o livro O Código da Vinci, que teve o filme chamado O Código da Vinci. Só que O Código da Vinci é o segundo livro da série. E depois, por segundo, eles lançaram o livro chamado Anjos e Demônios, que é o primeiro livro da série. Ou seja, já inverteram as ordens dos livros aí, né? Já ficou bem confuso. E daí eles lançaram um terceiro filme. Eles poderiam ter lançado o terceiro chamado O Símbolo Perdido. Mas não, eles inverteram tudo e lançaram o filme chamado Inferno, que é o quarto livro da série. Ou seja, fizeram mais uma salada mista, virou uma verdadeira confusão, tá? Mas cá entre nós, apesar
ordem de livros não ter sido assim, apesar dessas obras não terem sido adaptadas na sequência lógica dos livros aí, eu acho que os filmes são muito bons, tá? Principalmente o livro Código da Vinci, o filme O Código da Vinci e o filme Anjos e Demônios. Para dizer a verdade, o terceiro, o Inferno, que se chama, né? Não gostei muito, tá? Acho que é Inferno, não sei se é o Inferno ou é Inferno, tá? Mas o terceiro filme eu não gostei muito até hoje, não terminei de assistir. Mas o Código da Vinci e Anjos e Demônios eu já assisti umas 2 ou 3 vezes e achei super bom, super excelente filme, tá? Ele é interpretado aí, o professor Robert Lennon é interpretado pelo Tom Hanks e é incrível, tá? E eu lembro até hoje que quando esse filme foi lançado eu tinha mais ou menos 14 ou 15 anos de idade, mas esse filme foi um burburinho, todo mundo só falava desse filme, era só disso que falava, porque tem que ir no cinema ver, porque tem que assistir, porque tem teoria da conspiração, eles falam isso e falam aquilo. Já já vou falar para vocês quais são essas polêmicas aí que envolvem esse filme e que envolvem o livro também, tá? Mas esse filme foi um verdadeiro sucesso e eu acredito que a produção dessa obra, a produção desse filme, catapultou, alavancou ainda mais as vendas do livro O Código da Vinci, tá bom? Então, só para falar para vocês, eu queria explicar um pouco sobre esses filmes também que compõem o livro. Agora, antes de falar do enredo do livro ainda, tá? Eu quero falar para vocês aqui sobre uma postagem que eu li no Instagram da editora Arqueiro. Essa postagem, ela demonstra ali o que representa o Dan Brown, o que representa também o livro O Código da Vinci e o livro Anjos e Demônios. O que eles fizeram com a carreira desse escritor chamado Dan Brown, tá? Eu vou ler essa postagem, só um segundo que eu vou encontrar ela aqui para vocês e já vou explicando passo a passo ela, tá? Ó, que eu deixei separado, está aqui, ó. Você sabia? Em 2005, Dan Brown foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, cujos editores lhe atribuíram o mérito por manter a indústria editorial de pé, renovar o interesse em Leonardo da Vinci e na história do cristianismo primitivo, impulsionar o turismo em Paris e Roma, e inspirar 8 livros que refutam as alegações de seu romance e 7 guias de leitura paralela, gerar uma enxurrada de thrillers históricos e originar uma grande franquia cinematográfica. Então vejam o que este livro fez, o que o Dan Brown fez, né? Melhor dizendo, o que esse livro fez pelo Dan Brown. O Dan Brown, ele foi nomeado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Veja que fato interessante. E isso por quê? Porque suas obras fizeram crescer o interesse, tá? Em Leonardo da Vinci e na história do cristianismo primitivo. E também esses livros impulsionaram o turismo em Paris e Roma. Veja bem, o livro Anjos e Demônios se passa em Roma, uma das capitais onde o turismo foi impulsionado. E o livro Código da Vinci, vocês vão ver que grande parte desse enredo se passa em Paris, onde o turismo também foi impulsionado. Então veja as façanhas que esses livros, mas principalmente o Código da Vinci, veja a façanha que o Dan Brown conseguiu com esses livros, o que ele conseguiu fazer por vários setores da economia, por vários setores de interesse, digamos, incentivou as pessoas a quererem conhecer um pouco mais de história, a se interessarem por Leonardo da Vinci, impulsionou o turismo. Foram várias as conquistas por causa desse livro. Não à toa ele ficou entre os 100 homens mais influentes, que foi eleito pela revista Time em 2005. É um verdadeiro sucesso esse livro, tá? Então eu acho muito interessante, eu gostei muito dessa postagem, por isso eu resolvi trazer ela aqui para vocês, tá bom? Agora, falando um pouco do enredo do livro, tá? Antes de falar do enredo desse livro, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Este livro aqui, ele tem mistério do começo ao fim do livro. Do primeiro ao último capítulo, é mistério e suspense. Então, qualquer coisa que eu fale do enredo aqui pode ser que estrague, pode ser que passe spoiler para você e estrague a sua leitura. Neste momento, devido a esse fator, então eu vou fazer aqui eu vou falar um pouco do enredo, mas de maneira breve, sucinta e um pouco, vou devagar um pouco, tá? Não vou falar muito, como pode dizer, vou ser um pouco... Não vou ser tão preciso assim, tá? Vou ser um pouco vago na descrição desse enredo, tá? Para não estragar a sua leitura, porque o meu interesse é que você veja o vídeo, goste do vídeo e depois vá lá ler o livro O Código da Vinci, tá bom? Então, falando do enredo do livro, esse livro ele já começa de uma maneira diferente. Tem um monge albino correndo atrás de um homem, aparentemente tentando matar esse homem, tá?
E você vê, passando um pouco mais para frente, que ele conseguiu fazer ali, conseguiu concluir o seu objetivo. Ele de fato matou esse homem. Esse homem que ele matou se chama Jacques Saunier. Ele é o curador do Museu do Louvre. E esse crime aconteceu dentro do Museu do Louvre. Então é chamado um detetive chamado Bezufache, tá? Esse detetive, ele vai chegar no local e vai constatar aquela morte. E ele vai perceber algumas coisas estranhas nessa morte. Como, por exemplo, a posição do corpo. A posição do corpo está de uma maneira diferente. Está em uma posição que faz alusão à obra chamada O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Se possível, vou colocar aqui a imagem para vocês do Homem Vitruviano, tá? Daí vocês vão entender. Daí o corpo está nessa posição estranha. E além de estar nessa posição estranha, também tem algumas coisas escritas do lado do corpo, que só dá para ver através da luz ultravioleta. Tem umas palavras ali que, à primeira vista, não fazem muito sentido. E também tem os números, aleatoriamente, fora de ordem, que à primeira vista também não fazem muito sentido. Mas lá na frente do livro irão fazer sentido, tá? Então, o detetive Bezufache, ele é um dos chefes da polícia francesa, tá? Não sei se é correto chamar ele de detetive, mas eu estou chamando de detetive, tá? Mas ele é um policial ali que é um dos chefes da polícia francesa. Se eu não me engano, o departamento de polícia francesa que ele faz parte é como se fosse semelhante ao FBI dos Estados Unidos, tá? Então, ele vê que aquela morte está cheia, mas cheia de simbolismo. O que ele faz? Ele chama um professor de História da Arte e Simbologia, o professor Robert Lennon, que é o nosso protagonista do livro, tá? E quando o Robert Lennon chega naquele local, ele pega e vai lá, tá? O professor Robert Lennon, ele é professor em Harvard, tá? E ele ensina essas matérias que eu falei para vocês, Simbologia da Arte, Simbologia e História da Arte, e também Simbologia Religiosa, todos esses conhecimentos indo nesse sentido, tá? Só que ele está em Paris para dar uma palestra, por isso que ele foi chamado a ir ajudar a investigar aquela morte do Jacques Saunier. Quando ele chega no local, ele vê que de fato aquela morte tem muito simbolismo, e ele começa a conversar com o Bezufache, vai conversando ali, passando um pouco sobre história, sobre o significado daqueles símbolos e outras coisas afins. E de repente chega uma outra policial, chamada Sophie Neveu. A Sophie Neveu vai ser a outra protagonista deste livro, tá? E ela vai conversar com os três, tá? E enquanto ela está conversando, ela cria uma maneira um pouco diferente, tá? Uma maneira ali mais elaborada de comunicar um fato para o professor Robert Lennon. Uma maneira em que o detetive não perceba que ela está se comunicando com o professor Robert Lennon. E através dessa comunicação aí, dessa ideia elaborada dela de se comunicar com o professor, ela vai repassar para ele que o professor Robert Lennon não está ali para investigar aquela morte. Ele está ali porque ele está sendo investigado, tá? Então, mas por que ele está sendo investigado? Alguns dias anteriores era para ele ter se encontrado com o Jacques Saunier. Então ele passou a ser suspeito dessa morte, tá? Alguns outros fatores também vão proporcionar essa ideia de que o Robert Lennon possa estar envolvido nessa morte. Mas agora eles vão ter que investigar. Então, durante essa comunicação que a Sophie Neveu vai ter com o professor Robert Lennon, ela vai falar o seguinte: estou reproduzindo aqui, não é exatamente o que está escrito no livro, tá? Mas ela vai dizer assim, ó, se você fugir comigo, nós podemos encontrar juntos aí a pessoa que matou esse homem, o responsável por esse crime. Vamos dar um jeito de fugir daqui, que senão você vai ser preso e não vai conseguir provar a sua inocência. O Robert Lennon, pensando naquilo, ele resolve de fato fugir. Então ele e a Sophie Neveu fogem do Museu do Louvre para tentar descobrir quem é o autor daquele crime, quem de fato matou aquele homem, tá? E agora o livro vai se desenvolvendo. Então, no decorrer da narrativa, a Sophie Neveu vai falar para o Robert Lennon, vai informar para o Robert que ela é neta daquele homem que foi encontrado morto dentro do Museu do Louvre. Ela vai informar outras coisas para ele também. Então aí vai ser a primeira descoberta e ela vai explicar, ó, eu resolvi te ajudar porque eu acho que aquele detetive lá, ele vai tentar te incriminar a qualquer custo e ele não vai descobrir de fato, de verdade, o que aconteceu com o meu avô. Por isso que eu resolvi te ajudar. Então eles começam a investigar. E durante essa investigação vão surgindo fatos novos, vão sendo feitas novas revelações. Entre elas que o professor, que o curador do museu, o Jacques Saunier, que foi morto, ele faz parte de uma sociedade secreta chamada o Priorado de Sião. Então, esse Priorado de Sião ali seria responsável por cuidar,
por guardar o local onde está escondido o Santo Graal. O Santo Graal, no caso, é aquele cálice que Jesus Cristo usou na última ceia. Então, essa sociedade secreta seria responsável por isso, por guardar esse objeto santificado. E o Jack Saunier seria um dos líderes, talvez seria o líder máximo dessa sociedade secreta. E por este fato, ele foi morto. Então, o livro vai se desenrolando e daí vai vir a cena que é polêmica, tanto no livro quanto no filme. A cena que foi a responsável por causar aquele rebuliço todo, por dar fama a este livro, né? Foi aquela cena que causou o burburinho, tá? Durante essa investigação, eles vão até a casa de um senhor chamado Sir Leigh Tebin, tá? Ele é Sir porque ele foi nomeado cavaleiro pela coroa britânica, e isso é explicado no livro também, tá? E durante essa reunião, eles começam a conversar. O Robert Lennon, a Sophie Neville e o Sir Leigh Tebin começam a conversar sobre o Santo Graal, tá? Enquanto isso, a polícia ainda está procurando eles, só para falar para vocês que eles ainda estão sendo... que a polícia ainda está atrás deles, tentando capturar eles, tá? Então, durante essa conversa desses três, é revelado, eu falei para você o fato ali, que o Santo Graal, o fato aqui é que o Santo Graal não seria de fato um cálice, tá? Ele seria o corpo de Maria Madalena, este seria o Santo Graal. E, além do mais, ainda é incluído neste fato que Maria Madalena seria casada com Jesus Cristo e que ela teria tido filhos com Jesus Cristo, ou seja, ainda existiria uma linhagem descendente de Jesus Cristo até os dias de hoje. E esse seria o grande segredo que o Priorado de Sião estaria guardando, tá? Então, veja, esta é a cena polêmica que foi revelada neste livro, tá? Que foi dita nesse livro aqui. Esta foi a cena responsável por causar todo aquele burburinho, todo o alvoroço. Mas, assim, se você é mais novo do que eu, tá? E você não viu quando foi lançado o filme ou o livro, eu lembro até hoje quando foi lançado esse filme, mas deu o que falar essa cena, mas deu o que falar, teve gente que acreditou, teve gente que foi ler, que justificou, foi uma loucura isso aqui, foi uma loucura, a igreja tentou até impedir, tirar esse filme do cinema por causa dessa questão aí do Santo Graal, tá? Dessa questão do corpo de Maria Madalena, mas assim, foi uma coisa assim, extraordinária, assim, a movimentação que teve esse filme na mídia naquela época, tá? Então agora, sobre o enredo do livro, eram essas coisas que eu queria falar. Que nem eu falei para vocês, eu fui um pouco vago para não estragar a sua experiência com a leitura. Mas eu tinha que passar alguma coisa para você entender o quanto esse livro é interessante de ser lido, tá? Apesar ali de haver críticos literários que falam um pouco sobre a prosa, sobre a narrativa do Dan Brown, esse livro é muito bom, tá? Eles falam que há falhas na narrativa, nos critérios técnicos de narrativa e de prosa do Dan Brown, mas apesar dessas falhas, que eu não sei quais são, eu acho o livro muito interessante de ser lido, tá? Um livro muito bom de ser lido mesmo. Então, agora que eu falei do enredo do livro, eu quero passar para vocês aqui algumas observações que têm que ser feitas, tá? A primeira observação se refere a uma sociedade chamada Opus Dei. O Opus Dei é citada nesse livro, tá? E ela faz parte do enredo do livro, tá? Essa sociedade faz parte do enredo do livro. Só que eu tenho que fazer um asterisco para vocês, tá? A função do Opus Dei é basicamente ali pregar o evangelho, falar sobre a Igreja Católica e várias outras coisas nesse sentido, né? A função de qualquer organização religiosa, entende? Só que no livro, a função do Opus Dei foi distorcida, tá? Foi distorcida, foi moldada para se encaixar no enredo do livro, para deixar o livro ali um pouco mais interessante de ser lido. Então, o Dan Brown, ele fez isso, tá? Ele distorceu e colocou ali no livro para deixar o livro interessante. No livro, o Opus Dei meio que ficou como um antagonista, ficou como um vilão, na qual a missão deles era o quê? Era impedir que o Santo Graal, que a verdade sobre o Santo Graal fosse revelada, entendeu? Eles faziam isso a qualquer custo, então meio que virou um vilão, tá? Então esse é o asterisco que tem que ser feito, tá? Porque essa sociedade existe, mas ela não é a função dela, a função de existir, o motivo de existir dela não é a que está no livro, isso foi mudado. A outra, agora podemos dizer sociedade secreta mesmo, é o Priorado de Sião, que foi citado no livro. O Priorado de Sião, no livro, é citado que ele foi criado em 1099. Mas este Priorado de Sião, que foi criado em 1099, ele não existe, tá? Só existe no livro. Tá? Existe uma sociedade secreta chamada Priorado de Sião, que foi criada em 1956 e foi criado por um homem chamado Pierre Plantard.
Esse Pierre, ele era conhecido já por criar outras sociedades secretas que não deram certo e agora ele criou, e depois ele criou essa chamada Priorado de Sião em 1956. E tinha ali uns 14, 15 membros, era uma coisa pequena. Então o Dan Brown foi lá, viu isso nos fatos históricos e colocou no livro e criou toda uma narrativa em cima. Mais uma vez, ele distorceu os fatos e criou essa narrativa e colocou no livro, tá? E você que lê e acha interessante, saiba se existe ou se não existe, tá? No livro dele diz que existe, mas sabemos ali que não existe, tá? Inclusive ali, o criador do Priorado de Sião, que criou em 1956, ele diz o seguinte, ele fala que os membros eram descendentes de Isaac Newton, de Jesus Cristo, mas isso era para quê? Para dar credibilidade à instituição que ele criou, tá bom? Uma outra observação que eu quero falar para vocês aqui é sobre os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, eles foram citados nesse livro aqui também, tá? Eles aparecem no enredo do livro. O que são esses evangelhos apócrifos? Deixa eu explicar melhor para vocês, tá? Jesus Cristo, quando ele era vivo, quando ele estava aqui na Terra, ele era uma pessoa muito, mas muito conhecida. Ele literalmente arrastava multidões, tá? Várias pessoas seguiam Jesus Cristo. Então, várias pessoas escreviam sobre Cristo. Não só os seus apóstolos, mas também outras pessoas que não eram seus apóstolos. E quando a igreja resolveu reunir os evangelhos, ela pegou os evangelhos somente dos apóstolos, tá? Esses outros evangelhos, esses outros escritos, melhor dizendo, sobre Jesus Cristo, não foram colocados ali na união desses evangelhos que foi colocado na Bíblia. Então, esses são chamados os evangelhos apócrifos, tá? Mas eu tenho que fazer um asterisco para vocês. Esses evangelhos, de fato, eles existem, tá? Mas muitas das coisas que estão escritas nele são fantasiosos, são também invenções, divagações, criações e imaginações, tá? Algumas coisas pode ser que tenham ali uma certa verdade também, tá? E isso são os próprios arqueólogos e pesquisadores que falam isso, tá? Se você encontrar, você vai ver várias reportagens na internet sobre os chamados evangelhos apócrifos. Uma outra observação que eu tenho que fazer para vocês, que mais uma vez, a respeito dos evangelhos apócrifos, o Dan Brown, ele pegou esse evangelho, citou no livro, só que ele pegou e distorceu, moldou a sua maneira e colocou no enredo do livro, tá bom? Causando uma verdadeira distorção. Ou seja, ele deixou o livro dele mais interessante e modificou algumas coisas que estavam escritas. Então, nem tudo que está dizendo no livro está de fato escrito nos evangelhos apócrifos, tá? Esse é um outro asterisco que eu tenho que fazer para vocês, tá? Agora, finalizando essa questão do livro aqui, falar um pouco desse marketing do Dan Brown. O Dan Brown, na minha opinião, ele era um verdadeiro marqueteiro, né? Porque, pensa aqui comigo, ele conseguiu vender muitos livros, tá? As pessoas perguntavam para ele, tudo que tá escrito aqui é verdade? Ele dizia, é verdade, sim, e tal, tá ali na primeira página dizendo que tem os fatos, o que são fatos e o que não são, e o que é invenção. Só que depois, posteriormente, ele deu entrevistas falando que muita coisa era invenção da cabeça dele, que ele colocou ali, que ele inventou para deixar o enredo do livro mais interessante, que ele falou que era um livro de ficção, então meio que ele inventou isso, tá? Então, na minha opinião, ele foi um verdadeiro marqueteiro nesse sentido, tá? Ele confundiu muito a cabeça das pessoas. Inclusive, tem pessoas, se você conversar, que assistiram o filme Código da Vinci ou que leram o livro Código da Vinci, que até hoje ainda pensam que o que estava no filme ou o que estava no livro era verdadeiro. Então, pasme você aí, tá? Naquela época em que este filme foi lançado, na época em que o livro também foi lançado, não existia internet super veloz igual existe hoje. Então era muito difícil pesquisar. Você tinha que ir em bibliotecas ou acessar uma internet lenta e ninguém tinha internet naquela época. Então muitas pessoas ali ficaram com essas informações aí enganosas, com essas mentiras na cabeça e é capaz de até hoje acreditarem nisso que foi escrito nos livros, tá? Mas agora a pergunta que eu faço para vocês, meu amigo, é a seguinte: já leram aí esse livro? O que vocês acharam desse livro? Qual livro do Dan Brown vocês já leram e qual é o favorito de vocês? Deixa para mim nos seus comentários aí, deixa aí nos meus comentários, comenta aí no vídeo, me ajuda aí, tá bom? Mas Roberjan, eu estou com preguiça de comentar, os meus dedos doem quando eu digito.
Meu amigo, eu também tenho preguiça. Então, se você está com preguiça de comentar, só comenta aí o Código da Vinci nos comentários, que você já vai ajudar, mas já vai ajudar imensamente esse canal. E eu vou ficar muito grato com vocês, tá? E melhor, se você quiser escrever, diz aí pra mim o que você achou do vídeo. Deixa a sua opinião sobre o vídeo, tá? Eu preciso da sua opinião para saber se o vídeo está ficando bom. Porque eu gosto de fazer esses vídeos, mas eu quero fazer vídeo que as pessoas gostem para elas continuarem assistindo e dando audiência para esse canal e para que o canal também cresça, tá bom? Agora, antes de finalizar o vídeo, deixa eu pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, deixe o like e deixe o comentário de vocês. Qualquer uma dessas ações ajuda muito, mas ajuda demais o canal a crescer. Navegue pelo canal e veja outros vídeos do canal. Uma visualização em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito, mas ajuda demais este canal a crescer. Também peço para vocês que olhem o vídeo que tem aqui sobre o Dan Brown aqui no canal, o vídeo sobre o livro Anjos e Demônios, que é o primeiro livro desta série, tá? Da qual nós falamos hoje. O Anjos e Demônios é o primeiro livro da série e o Código da Vinci é o segundo livro da série. Então assiste lá o primeiro vídeo lá e deixa o seu like, deixa a sua opinião, tá bom? Conto com a sua ajuda aí, tá? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.